Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Amar, nessa noite maravilhosa. Vou fazer a preparação de ambiente com a leitura do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes. A mensagem da noite é a 232. Examinar-se é bom. Você sente que poderia ser mais do que é e não consegue? Que poderia estar em posição bem melhor, mas amarga uma muito abaixo? Conquanto seja desagradável, há aí indícios positivos, posto que você não está conformado com o estado inferior. Sirva-se então dos aspectos positivos do seu ser e use de todos os recursos para conseguir alegria no que faz, esperança forte no amanhã e manter firme o desejo de fazer crescer o próprio interior. Se você se vê em um ponto inferior, é porque já está enxergando um ponto superior. A mensagem da noite, maravilhosa, nos chama a nos valorizar os pensamentos de que nós estamos realmente dispostos a sermos cada dia pessoas melhores. Porque quando a gente percebe que falou algo, fez algo, pensou algo que não nos agrada, significa que o nosso eu já está conscientemente buscando a nossa melhoria, já está em sintonia com os amigos espirituais, trabalhadores da Seara do Bem, lembrando de Jesus, e isso é muito valoroso. Então, que a gente possa valorizar todos esses sentimentos, buscando o melhor, porque é ser o melhor que nós alcançaremos os nossos desígnios, que é a evolução. Dessa forma, agradecendo pela mensagem aqui, vamos fazer a nossa prece inicial de abertura. Senhor Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia, de amor, obrigada, Senhor, pela mensagem tão bela que recebemos, pela condição de estarmos conscientes, Senhor, do nosso eu, e a cada dia nos preparando mais e mais na reforma íntima, querendo sempre o bem, não somente o nosso, como o do nosso próximo. Senhor Deus, que possa a todo instante nos manter firme nos bons pensamentos, nos manter fiéis aos teus ensinamentos, e dessa forma conseguiremos, Senhor, traçar novos caminhos melhores para a nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos de todo o mal, assim seja. Mais uma vez, boa noite, agradecendo também aos internautas que nos acompanham pelo Face, pelo YouTube e agora ao vivo pela internet, agradecendo a cada um de vocês que estão aqui presentes, que nós vamos nesse instante nos banquetear com a palestra da noite, que temos o tema central do mês, o livro O Céu e o Inferno. Como tema da noite de hoje é o passamento dos felizes aos arrependidos. Quem vai nos explicar sobre esse tema é nossa irmãzinha Carla Duarte.
Preparem-se, maravilha-se agora. É sim. O senhor já? É bom Já. tá assustado. Nasceu Jesus, inspire. Que assim seja. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça conosco, nos acalmando, nos iluminando. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer recomeçar, né? Depois de um mês no departamento médico. Eu quero agradecer muito a Jesus por estar bem. Quero agradecer também a todos aqui, os corações, a minha família e a todos os corações conquistados aqui no Amar, porque eu tive muito apoio, muito carinho, muita mensagem, eu tive visitas. Então, assim, eu estou muito feliz, entendendo cada vez mais o que a doutrina me ensina, que é preciso que nós angariemos corações. E cada vez que a gente angaria esses corações, nós entramos na família universal de vez, porque nela nós já estamos, mas nós tomamos consciência dessa família universal e de como nós podemos querer bem e ser queridos. Então, e Joilson, também eu tenho um agradecimento especial por me fazer debruçar sobre o livro Céu e Inferno, que é o livro do mês, né? E é um convite que eu já fiz a várias pessoas daqui e continuo fazendo. Porque é um livro encantador, porque é um livro que te instrui, te emociona, te conquista, e você quer ler, quer reler. Então, quem não leu ainda, convido a ler. Quem já leu, convido a reler. Então, o tema da noite, vamos lá, eu disse que eu queria, mas eu vou passar aqui que vai ficar mais fácil. O tema da noite, o passamento dos felizes aos arrependidos. Na verdade, esse tema, ele centraliza-se na segunda parte do livro Céu e Inferno, que eu falei livro dos Espíritos nesse instante, né? Mas é o livro Céu e Inferno. É a segunda parte, que é a dos exemplos. Primeiro, ele é composto, como foi dito pelo palestrante aqui na semana passada, por 11 capítulos iniciais. Depois vem a segunda parte, que é dos exemplos. E ele começa falando sobre essa passagem, esse passamento da vida corpórea para a vida na dimensão espiritual. Então, por que eu estou falando vida na dimensão espiritual? Porque a gente tem que pensar sempre que quando ele fala céu e inferno, ele não está falando de um espaço físico, como já foi dito aqui, como todo mundo já sabe. É o nosso estado de espírito. Nós estamos no céu quando estamos bem, nós estamos no inferno quando criamos esse inferno dentro da gente. E ele fala sobre esse passamento dessa vida corpórea, dessa existência corpórea para a vida no mundo maior, para a vida no mundo espiritual. E esse livro, ele descortina para a gente essa vida futura. Ele traz, por exemplo, vocês que já leram André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, vocês vão ver que ali está descortinando. E Kardec já começa em 1865 ele começa a descortinar essa vida no mundo espiritual, com esses exemplos. A Sociedade Espírita, fundada por Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi fundada por Kardec em 1º de abril de 1858. E é nela que eles fazem essa evocação desses espíritos que falam o que é que eles estão sentindo, o que foi que aconteceu com esse passamento. Mas o tempo inteiro fica muito claro no livro que essa evocação que é feita não é nenhum sentido, com nenhum objetivo de curiosidade, é com o objetivo de aprendizado. Ele quer fazer com que nós aprendamos com aquelas questões, que são questões muito bem elaboradas por um pedagogo, né, por um discípulo de Pestalozzi, que nos traz a compreensão a cada pergunta que vai sendo feita e que vai sendo respondida. Então, não é com nenhum intuito de curiosidade. E isso é até falado algumas vezes, é no intuito de aprendizado. E estudando o livro, eu tive assim uma inspiração, fui bem assessorada, graças a Deus, e me apresentaram um autor chamado Casimiro Cunha. É um autor que às vezes até vocês já conhecem na biblioteca daqui,
tinha o livro dele vendendo, Chico Xavier, quando ele desencarnou, psicografou um livro, eu acho que Gotas de Luz, com mensagens, e também no primeiro livro psicografado por Chico Xavier, que é o livro Parnaso de Além Túmulo, ele tem uma parte que traz uns poemas dele. E eu fui ler sobre a vida dele, porque eu disse, se está aqui tão assim firme na minha cabeça, eu preciso pesquisar. E pesquisando, eu descobri que esse homem, que nasceu já como um poeta nato, a poesia já nasceu com ele, ele viveu no Rio de Janeiro, na cidade de Vassouras. Ele foi muito pobre, perdeu o pai cedo, encontrou o espiritismo cedo também, viveu na prática do bem, viveu trabalhando a consciência, viveu para as outras pessoas e para si. Então, ele viveu dentro dos ensinamentos de Jesus. E eu estou falando do ano de 1880, final do século XIX. Esse homem, apesar de uma extrema pobreza, de muitas dificuldades, ele passou por outras provas. Aos 14 anos, num acidente com um veículo locomotor, ele perde uma visão. E com o passar de 2 anos, em virtude ainda desse acidente, ele perdeu mais outra visão. Então, ele ficou completamente cego. A deficiência visual tomou. Mas ele perseverou, ele continuou. E ele, alguns anos depois, casa-se com uma moça muito doce, muito querida, muito benevolente, chamada Carlota Cunha. E ela começa a transcrever os poemas dele. Ele dita, ela escreve. Tem uma vida difícil, conseguem ter 2 filhos, mas o filho dele menor, o pequeno, o menino, morre muito cedo também. E aí, vocês podem estar se perguntando, sim, e o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que depois de ler sobre a vida dele, eu fui buscar o livro Parnaso de Além Túmulo, que eu tinha. E descobri um poema dele, chamado Versos, que conta exatamente como ele se sentiu depois que ele fez esse passamento. E o poema diz mais ou menos assim: vivi na mansão das sombras, desterrado. Entrei na noite das trevas densas, sepultado. Entrei no sepulcro escuro, nascendo. Entrei no sepulcro escuro, nascendo. E dele fugi feliz, morrendo. É que a vida material é a nossa prisão. E nela estamos encarcerados na aflição. E a vida da alma é a nossa liberdade, onde as luzes recebemos da verdade. Então, quer dizer, o fardo que foi o suportar essa existência dele com muita resignação, acreditando em Jesus, quando ele sai, faz essa passagem, para ele foi um alívio. E ele diz que recebe as luzes da verdade. A alma dele recebe as luzes da verdade. Esse passamento foi feliz? Foi feliz. E aí eu pergunto para vocês, onde é que a gente ouve sempre a questão da verdade? Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí tem outra pergunta que eu faço para vocês. Onde está o seu coração? Porque para você fazer esse passamento feliz, esse passamento sem estar atormentado, você tem que se perguntar, nós temos que nos perguntar, onde é que está nosso coração? Porque João disse lá, Mateus 6,19, se eu não estiver enganada, o seu tesouro está onde estiver seu coração. Onde está o seu coração? Ali estará o seu tesouro. E o que é que tem dentro do seu coração, dentro do seu tesouro?
É algo que está te escravizando, te prendendo nessa existência, porque todo mundo aqui sabe que é espírito imortal, que está nesse estágio aqui para se melhorar. Mas o que é que está te prendendo? O que é que está te prendendo aqui? O que é que está no seu coração? Está te escravizando, como disse Raul Teixeira, ou está te libertando? Porque se estiver te libertando, ótimo. O seu passamento vai ser muito tranquilo. Mas se estiver te escravizando, aí você vai ter que se preparar para o que Kardec diz, a perturbação. O fenômeno da perturbação é um fenômeno perturbar, quer dizer, além. Turbar é confusão. Kardec diz que as pessoas, depois que passam pelo primeiro momento do desligamento do corpo físico para o corpo fluídico, tem esse momento da perturbação, que pode demorar bastante, pode demorar horas, pode demorar dias, pode demorar anos, séculos. Então, no momento que você está vivendo aqui, se libertando, essa perturbação para você vai ser um sono, como os espíritos felizes declararam. É um sono tranquilo, que parece estar sonhando, porque você ainda está na transição. Então você está sonhando. E quando você acordar, você vai acordar bem. Mas se não, você tem que lembrar que no mundo espiritual, na dimensão espiritual, nós não temos esse verniz. Nossos sentimentos têm cheiro. Nossos sentimentos têm cores. Nós estamos nus, entre aspas. Então, tudo que você sentir vai ser mais intensamente. Então, quando você se arrepender de tudo que você não fez, nessa oportunidade que nós estamos tendo, no momento que você se arrepender da prática do bem que você não exercita, nós não exercitamos, da prática do bem que às vezes nós não exercitamos, da nossa consciência que nós não trabalhamos para mantê-la pura, aí quando chegamos lá, nessa dimensão espiritual, temos o arrependimento. Vamos ver tudo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. E aí eu volto a perguntar, o que é que está no seu coração? O que é que te prende? O que é que te escraviza aqui? Porque muitas vezes a gente pensa assim, quem é que está se escravizando? Quem fica? O meu filho, o meu marido, a minha mulher, o meu carro. Porque muitas vezes a gente esquece que o carro, um bem material, que vai ficar aqui, tá? Não importa se você já quitou, se você vai pagar várias prestações, ou se importa, ele vai ficar. Tem gente que é tão apegado a carro, que a gente brinca aqui, que o carro vai sair cheio de gente, porque a gente pode dar uma carona, é porque o carro foi feito para servir a gente. Não é nós não fomos feitos para servir ao carro. Então nós estamos pais, nós estamos mães, nós estamos filhos. Eu conheço um caso de uma mãe que disse assim, que nenhuma namorada do filho presta. Porque quando o filho não está namorando, ele leva ela para passear. Mas quando ele está namorando, as meninas não prestam. E todas não prestam, cada uma tem um nome mais feio que a outra. Porque o filho é dela. No momento em que ela não entender que ela precisa se desapegar desse filho para ficar mais feliz, porque o filho é de Deus, nós somos filhos de Deus, e nós vamos fazer o passamento e o filho pode ficar, e ele vai ficar feliz e nós vamos ficar felizes. O marido não é seu, meu amor. Ele está seu. A mulher está sua. Então, no momento que a gente se desvencilhar dessas posses, dessas necessidades de meu, a gente vai se libertando aqui. A gente se liberta é aqui. Esse exercício de libertação é aqui, nessa oportunidade que nós estamos tendo. Porque se você não se liberta aqui, passa atordoado e se arrepende, você vai ficar lá pensando, olha, eu devia ter agido daquela forma, eu devia ter agido assim, assado. No entanto, às vezes nos falta a consciência que estamos aqui vivendo uma situação em que muitos gostariam de estar e às vezes não estamos aproveitando da melhor maneira possível.
Livro dos Espíritos, da questão 149 até a 165, ela trata dessa questão da vida corporal e da vida material. E na última questão, que é a questão 165, Kardec pergunta se o conhecimento do Espiritismo, eu vou até ler para eu não falar errado, mas ele pergunta se o conhecimento da doutrina, eu marquei aqui. Ele pergunta assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos prolongada da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente conhecia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Gente, influencia. Você saber e crer, compreender que existe essa vida futura é importante, muito importante. Mas não é o Espiritismo que traz salvação. Fora do Espiritismo traz salvação. Fora da caridade não traz salvação. Fora do coração puro não traz salvação. Fora da prática do bem não há salvação. Então nós temos o conhecimento espírita, nós já estamos com uma bagagem boa. É importante? É. Mas o que ele diz que é mais importante é a prática do bem. É você se melhorar a cada dia. É manter seu coração puro. E eu vinha conversando agora no caminho dizendo que o trânsito é uma escola para a gente. Então, o momento que a gente quer xingar, que a gente quer brigar, a gente se segura. Isso é um exercício. Dentro de casa, com o filho, com a irmã, com a mãe, com o marido, isso é um exercício. Isso é o exercício da prática do bem. Isso é um exercício de purificar o seu coração. Porque no momento que as suas ações modificarem, as reações recebidas também modificarão. Então a gente precisa desse exercício, porque a gente precisa lembrar de Jesus o tempo inteiro. O Livro dos Espíritos nos diz que o modelo, o guia a ser seguido, que Deus nos presenteou, foi Jesus. Exemplo de humildade, de amor, de compaixão, de compreensão. Então é Ele que a gente precisa seguir. Quando a gente entra na doutrina, um dos mais bonitos ensinamentos que eu aprendi é esse, que a gente ainda tem muito que aprender, graças a Deus, é que Jesus é o nosso modelo. Nós precisamos nos tornar melhores. E Ele nos ensinou que o reino de Deus está dentro da gente, está dentro de nós. E aí eu volto o tempo inteiro para a pergunta: o que é que está dentro de você? O que é que está dentro do seu coração? Qual é o tesouro que está dentro do seu coração? Porque Jesus nos falou por parábolas, né? E se a gente parar para pensar em algumas parábolas, eu que sou apaixonada pelas parábolas, um dia, né, Joilson, fazer um trabalho com parábolas, um dia eu vou chegar lá, fé em Deus. E ele diz assim nas parábolas, não sei se vocês estão lembrados, a parábola da pérola. Onde é que está a pérola? Dentro da concha. A parábola da rede. Um pescador, uma rede foi lançada ao mar e pegou toda a espécie de peixe. Estava onde a rede? Dentro do mar. Ele fala do semeador que jogou a semente onde? Dentro da terra. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher jogou 3 medidas na farinha. Onde está escondido o fermento para crescer? Dentro da farinha. Jesus já nos ensina o tempo inteiro. O reino de Deus é semelhante ao bem. O reino de Deus é semelhante ao amor. O reino de Deus é o amor. O reino de Deus é o bem. E Ele está dentro de nós. Dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. A lei de Deus não está escrita na consciência? Então, quando Kardec traz, eu até não passei, quando Kardec traz, esse é Casimiro de Abreu, eu trouxe só uma imagem, quando Kardec nos descortina o
o mundo, a vida espiritual, esse é Casimiro Cunha, de Abreu não, Cunha. E Kardec, ele coloca no primeiro capítulo, né, da segunda parte, que é a parte dos exemplos, ele coloca assim: muitas pessoas não temem a morte por si mesma. O que temem é o momento da transição. Sofre-se ou não se sofre essa travessia? Então, depois do que eu já falei aqui, vocês já sabiam, mas agora a gente vai começando a ter certeza. Tem a questão, se eu não estiver enganada, 654 a 154, que diz que a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não, não é dolorosa, né? Mas aí existe também, o corpo sofre muito mais do que nessa passagem. O que acontece é que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Se você tem uma das histórias mesmo, que uma mãe, ela é considerada um espírito feliz, mas ela diz que esse momento da transição dela foi mais difícil porque ela não queria se separar dos filhos. Então ela sofre um pouco mais, essa separação ela sofreu um pouco. Mas aí depois que ela entende a necessidade de separar-se, depois que ela entende, aí ela passa mais tranquilamente. E outra coisa que Kardec traz no livro Céu e Inferno é: impressões agradáveis ou penosas se seguem ao despertar. Como é que a gente vai ter um despertar agradável? Como é que a gente vai ter um despertar penoso? Depende do que eu falei antes. Você vive se libertando ou vive se escravizando? Certo? Então, continuando. E aí, tem algo bem importante, porque o livro se chama Céu e Inferno ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nome mais apropriado não poderia existir. Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque nós sabemos que Deus é todo-poderoso, é amor, é justiça. O mal nós praticamos. E Deus, com toda a sua benevolência, com toda a sua misericórdia, Ele nos permite que corrijamos o erro que nós mesmos cometemos. Isso é justiça. Por quê? Porque se nós estamos aqui para corrigir, para expiar, nós cometemos esse erro. Deus nos dá amor. Quem erra somos nós, porque Deus é benevolente e nos dá o livre-arbítrio para que hajamos dentro do bem. Mas às vezes fazemos escolhas erradas, fazemos escolhas equivocadas. E aí precisamos corrigir. E Allan Kardec traz o Código Penal da Vida Futura, que são 33 pontos. Esses 33 pontos se resumem assim: o número de imperfeições vai equivaler ao número de penas. O número de gozos, de fruição, de coisas boas, vai equivaler ao número de qualidades. Quanto mais imperfeições você tem, mais sofrimento você traz para a sua vida. E no momento em que você não corrige essas imperfeições, você vai permanecer no sofrimento. No momento em que você se melhora, no momento em que você age no bem, você vai fruir, vai gozar de coisas boas. É muito lógico. Outra questão que ele traz, e na última parte, no 33º ponto, ele diz assim, ele faz um resumo e ele fala sobre o sofrimento. Esses 3 princípios são bem importantes. Que vocês puderem, eu vou fechar aqui a fala com eles. Mas outra coisa que ele traz bem importante no Código Penal da Vida Futura é o seguinte, que nós... Quando nós lemos os exemplos, nós vamos ver que em determinado momento, os espíritos não tidos como felizes, quando fazem o passamento, eles começam a descobrir um pouquinho, um bálsamo,
um alívio, quando eles começam a se arrepender. Então, Kardec diz que é necessário, para que essa evolução aconteça, que primeiro nos arrependamos dos nossos erros. Depois de nós nos arrependermos, nós vamos expiar, passar por sofrimentos morais ou sofrimentos físicos. E depois dos sofrimentos morais e físicos, nós vamos reparar. Reparar conosco mesmo e reparar com o próximo. Porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós somos gregários, nós vivemos em grupo. Então, nós não podemos pensar só em nós o tempo inteiro. Então, nós precisamos trabalhar por nós mesmos e pelo grupo. Afinal de contas, estamos em grupo. Olha a família aí. Essa escola que é a família. Essa escola que todos os dias nos ensina. Aquele pai que a gente acha difícil. Aquela mãe que a gente acha difícil. Diz que mãe fez a mesma escola, né? Diz que as mães fizeram a mesma escola. Que elas brigam do mesmo jeito, gritam do mesmo jeito, mandam pegar o lixo do mesmo jeito. Diz que mãe fez a mesma escola. Mas aí a gente às vezes não pensa quanto a gente é difícil. Porque a gente vai enxergar que o irmão da gente é difícil, que a mãe, que o primo, que a avó, que o tio, mas a gente só deixa por último. Então essa escola que vem nos treinar para nos arrependermos, para expiarmos e para repararmos, está começando na nossa família. Depois em todos os outros espaços. E lembrando que no mundo espiritual, como eu disse antes, tudo é muito intenso. Porque quando o Espírito diz, quando o Espírito é percebido que o Espírito se arrependeu, então ele começa a ser preparado para as outras fases de expiação e de reencarnação. Mas Kardec faz uma observação bem importante. Ele diz assim, no final do capítulo 5, nessa edição é na página 214. Ele diz assim: Deus não se contenta com promessas. Então não basta você se arrepender. É necessário provar por seus atos a solidez do retorno ao bem. Então não basta só se arrepender, é preciso provar a solidez do seu retorno ao bem. Porque aqui você pode dizer a alguém: eu me arrependi, nem é de coração, você não se arrependeu nada, é só para se livrar daquele momento. De qualquer forma, quando você faz isso e pede perdão, ótimo, já é um começo. Mas lá você é percebido. E aí eles ficam torcendo, nós ficamos quando estamos lá, torcendo por essa oportunidade de reencarnar, para reparar. Então, sugiro a vocês uma lidinha no Código Penal da Vida Futura. Uma relida, uma relida, o tempo inteiro. Porque nos traz ensinamentos grandiosos. Tá certo? Depois aí a gente vai ler os exemplos. E volta lá para vocês verem o trabalho perfeito que foi feito de análise desses casos. Porque aquelas histórias que estão lá não foi o acaso, porque não existe acaso nas obras do Senhor. Foi para nos transmitir ensinamentos. Então esses ensinamentos dos exemplos, eles vão desde umbral, vão dizer essa dimensão de afinidades que é umbral, até as maneiras que você tem de evoluir. Por exemplo, tem um espírito no meio desses exemplos, se eu não estou enganada, ele está no meio dos endurecidos, espíritos endurecidos, que ele é perguntado para ele, né? Na verdade, ele não foi evocado nessa reunião. Ele apareceu na reunião, mas ele não aparece do nada não, tá? São os benfeitores que levam para que aquelas pessoas possam ajudá-lo. Chegando lá, ele pede preces. E aí, perguntam para ele assim: meu irmão, por que você está pedindo preces? Por que você veio à nossa reunião e pediu preces? Ele diz: porque eu quero deixar de estar assim nessa mesmice, parado no tempo, não quero. Aí diz assim: e em que categoria de espíritos você está?
Aí ele diz: eu sou um espírito entediado. Aí dizem para ele assim: e quanto tempo você está vagando sem um objetivo? Ele diz: aproximadamente 180 anos. Ele está vagando. E aí dizem assim: em que categoria de espíritos você está? Ele diz: eu estou nos espíritos entediados. Mas isso não forma uma categoria? Dizem a ele. E ele diz: tudo aqui forma uma categoria. Porque são as nossas afinidades. Ele foi para o meio dos semelhantes. Aí ele diz: os afins, tudo que nós temos, todos os sentimentos que nós temos afins, semelhantes, formam uma categoria. Então ele estava no meio dos que sentiam a mesma coisa que ele: o tédio, a ociosidade. Por isso ele estava entediado. Porque na Terra, depois o guia do médium explica que na Terra ele também era assim. Porque a gente precisa lembrar sempre que a gente vai passar da mesma maneira que nós estamos. Entediados? Entediados lá. Felizes aqui, com trabalho no bem? Felizes lá. Revoltados? Com dor, com ódio? Revoltados com dor e com ódio. E pior, porque quando você está revoltado com dor e com ódio, se for de uma pessoa, você vai focar naquela pessoa e você vai ficar junto dela. Né? Às vezes até você cansou de estar junto dela, mas você não entendeu ainda que Deus é todo misericordioso e clamou por ele e nem se arrependeu, você vai continuar presa lá com aquela pessoa. Então, o código nos ensina cada coisinha que tem lá, cada elemento daqueles exemplos trazidos. Tá dando sono, né? Calma. Então, Kardec termina esse código, eu não podia deixar de escrever, que ele termina o código dizendo assim: tal é a lei da justiça divina, que está naqueles 3 princípios. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra. A cada um segundo as suas obras. Aí eu vou perguntar para vocês: onde está seu coração? Quais são as suas obras? Qual é a sua prática do bem? Porque a gente tem que se perguntar isso todos os dias. A gente tem que se analisar todos os dias. E aí, seguindo, tem lá, aqui especificamente como está na segunda parte, os exemplos, né? Ele divide assim, ele divide dessa forma: espíritos felizes, espíritos numa condição mediana, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e, ao final, tem expiações terrestres. Eu não coloquei expiações terrestres ali, mas até eu vou contar uma coisinha das expiações terrestres para vocês. Antes de finalizar o livro, antes de escrever lá fim, Kardec conta a história de um espírito, de um homem, na verdade de um homem, primeiro ele está encarnado, fala que ele, aos 20 anos, salvo engano, ele fica cego. Então eu quero contar porque eu comecei falando de Casimiro de Abreu. Então, ele está cego, aos 20 anos ele fica cego, deficiente visual. Quando ele faz 50 anos, se eu não estou enganada, Casimiro Cunha só fala Abreu. Sabe por que eu só falo Abreu? Deixa eu explicar. É porque eu fiz letras e eu estudei Casimiro Abreu por muito tempo, e até na escola a gente ensina sobre Casimiro Abreu. E todas as vezes, Casimiro Cunha, me perdoe, é porque todas as vezes eu falo Abreu, porque a gente, quando está na escola, não sei se vocês lembram, a gente estuda Casimiro Abreu. E aí eu só falo Abreu. Cunha, tá, gente? Casimiro Cunha, obrigada. Então, eu comecei com Casimiro Cunha, falando da deficiência visual. Então, eu vou contar para vocês essa história rapidamente, porque meu tempo, né, Leninha? Então, assim, esse homem, ele fica cego aos 20 anos. 10 anos para ele desencarnar, ele perde a audição. Então, ele passa 10 anos deficiente visual e auditivo. E para as pessoas falarem com ele, pensem aí, um deficiente visual e auditivo, só no toque.
né? Mas ele é muito resignado. Ele é resignado e ele fala que durante toda a existência dele, ele foi muito resignado, tranquilo ali com as deficiências dele. E aí ele conta que numa encarnação anterior, ele tinha sido suicida. Por ter ficado deficiente visual também na encarnação anterior, ele suicidou-se. E nessa ele consegue ir até o fim. Só que aí ele termina a história dizendo assim: agora eu espero que a minha história tenha sido útil para vocês, leitores, né, para nós. E eu pretendo voltar para reparar. Então, estão lembrados do Código Penal? Arrepender, expiar, reparar. Se vocês me perguntarem assim, mas ele não expiou, ele não ficou cego, surdo? Sim. Mas o que foi que eu disse antes? Nós somos gregários, nós vivemos em grupo. E a resignação dele foi toda em benefício dele próprio. E agora ele precisava reparar com as outras pessoas. Porque nós estamos aqui para repararmos conosco e com os outros. Entenderam? Só fechando o raciocínio. Casimiro Cunha já não nos traz essa ideia. Porque quando Casimiro Cunha, quando Casimiro Cunha, ele era ligado ao Espiritismo, eu esqueci até de dizer que ele foi um dos fundadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em Vassouras. Então era um homem muito dedicado à causa espírita. Porque quando a gente fala assim, é dedicado à causa espírita, é dedicado à causa do bem. Faz caridade na sua igreja. Faz caridade onde você quer que esteja. Quando a gente fala dedicado à causa do bem, é porque nós somos orientados a trabalhar na prática do bem. E o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, nos ensina isso. Então, ele praticou o bem. E esse outro não, praticou o bem sim, resignando-se, mas não pelas outras pessoas. Lembrem-se que ele fica deficiente auditivo só 10 anos só. Só 10 anos antes de desencarnar. E antes disso? Então, voltando aqui. Espíritos felizes. O livro começa contando histórias de espíritos felizes, principalmente espíritos que já trabalhavam na Sociedade de Estudos Parisienses. Começa com Samson. Não sei se eu estou pronunciando certo, Joilson. E aí... Ele é um homem que passou um ano inteiro com uma doença muito séria, sofrendo muitas dores. E quando ele desencarna, ele é um trabalhador, né, espírita. E quando ele desencarna, ele é evocado e perguntam para ele como ele está. E ele diz que essa passagem, né, essa perturbação, foi como tem uma analogia que Kardec mesmo traz, que quando a passagem é tranquila, que a pessoa acorda como se fosse um sonho, que você está naquela perturbação para saber onde você está, é como uma fruta madura, quem já pegou uma frutinha madura no pé? Você toca, ela destala, então é muito rápido. Então ele fala que foi assim, uma passagem muito rápida, mas que ele está bem, que ele está feliz e que ele está trabalhando. Porque os espíritos benfeitores, eles trabalham o tempo inteiro. E o mais interessante, desinteressados. Porque muitas vezes a gente está trabalhando, a gente está interessado no bônus horas, né, não, tia? E eles já estão no nível que estão desinteressados. E ele continua lá trabalhando. Porque estar feliz é estar trabalhando, não é estar na ociosidade. E aí vem várias histórias seguindo essa mesma diretriz. Estou bem, estou feliz. Todos eles, eu grifei até a palavra feliz em todos eles. E dizem que estão trabalhando, que estão bem e que passaram como de um sono tranquilo. Quando a gente chega na escala condição mediana, sofredores, suicidas, arrependidos e endurecidos, a gente já percebe que essa perturbação já vai demorando mais tempo. Na condição mediana, de se melhorar, querem oportunidade de expiar, de passar pelos sofrimentos, reparar o erro que fizeram. É difícil, que eles não conseguem nem ver essa luz da misericórdia de Deus. Tem um até que diz assim, essa odiosa luz, quando tentam ajudá-lo.
E aí eu escrevi bem a palavra oração ali para eu não esquecer, mas eu não acho que eu não esqueceria, que é a oração desse grupo mediúnico e das demais pessoas que faz com que eles sejam balsamizados, que eles comecem a enxergar essa luz, essa misericórdia de Deus. É a partir das orações que esse arrependimento chega. E aqui eu vou dar uma paradinha nos espíritos suicidas. Porque espíritos suicidas eu li, reli, porque nos prende. Eu conversei com algumas pessoas, eu conversei com o Joilson até, eu conversei sobre esses espíritos suicidas e como Kardec traz essa ideia de os atenuantes e os agravantes. O que são os atenuantes e os agravantes? Tem espíritos que se suicidam. Um pai suicida-se porque não quer que o filho vá para a guerra, porque ele acredita que o filho vai morrer e ele só tem ele de filho e a mãe. Então, ele se matando, ele vai ter que cuidar da mãe e não vai poder ir para a guerra. Mas ele vai transgredir uma lei de Deus para resolver um problema que o filho dele poderia ir para a guerra, morrer ou não. Então, ele paga por isso. Então, ele quer dizer, ele vai passar por todo o sofrimento para entender essa situação. Mas, então há um atenuante, porque ele se mata por amor, diferentemente de outros que tiram a própria vida por falta de coragem de enfrentar os problemas, a pobreza, os vícios, se desesperam e tiram a vida. Então, você vai transgredir uma lei de Deus, então você precisa entender que errou. E eles demoram, porque eu até fiz essa observação, eles vão se arrepender, mas demoram muito. Tem um espírito que chega um espírito que vai para essa sessão na Sociedade Parisiense, que ele diz assim, que ele não aguenta mais, que ele se jogou de uma torre alta, e há 6 anos ele sente a sensação de estar caindo e sente as pedras se batendo nas pedras lá de baixo. E ele não quer mais sentir aquilo. E ele pede ajuda. Porque essa sensação, por isso que nos espíritos suicidas eu me detive, porque é um momento em que eles estão numa situação lamentável. Tem uma história que fala sobre o sapateiro e a pespontadeira de botinas. Pesponta é um tipo de ponto de linha, né? Eles vão se casar. É mais ou menos assim, resumindo, tá? Eles vão se casar. Então, para economizar dinheiro, isso final do século XIX, que o negócio era difícil, agora está também, quem vai casar também está juntando. Ele vai almoçar na casa dela, para economizar. Comer fora está impossível hoje, naquela época também. Então, ele vai almoçar na casa dela para economizar. E num dia desse do almoço, eles entram em atrito, um ponto de vista, e tem uma briga muito feia. Ele mostra para ela uma pessoa que até então ele não tinha se mostrado. O nome dela é Vitorine, eu acho que o nome dele é Luiz. Mas, enfim. E ele briga com ela e ele diz que está tudo terminado, que ele não quer mais, e ele vai embora. E aí, você acha que Vitorine ligou? Não. Vitorine, quando ele volta, à noite é uma boa conselheira, quando ele volta arrependido, ele volta, bate lá e diz assim, Vitorine, me desculpe, não era bem isso, eu quero voltar. Ela diz, não quero. Vitorine, vamos voltar. Não. E passa mais um dia, vamos voltar. Não quero. Não. E aí chega um dia que ele vai, ele era sapateiro. O sapateiro usa uma faquinha que ela é meio curva. E ele bate na porta. Vitorine. Ela nem abre a porta. Eu não. Vou deixar ele lá. Ele vai gritar. Vai chegar um momento que ele vai cansar. Só que depois de um tempo, silêncio total. E mais tarde, 1h30, não sei, depois, os vizinhos passam e veem o corpo dele na porta dela. Ela até
Ela ouviu o baque na porta, mas ela achou que era ele sentando na calçada. Ele pegou aquela faquinha de sapateiro, esqueci o nome, e enfia no próprio coração e se mata. E aí, minha gente, eu perguntei, acelerar que eu tô sem tempo, eu perguntei a uma amiga que não é espírita, porque lá tem o seguinte comentário, que ela tem culpa assim como ele. Aí, exatamente, minha amiga fez, oxi, que nada, ele vai, ele se desespera, ele se mata e é ela que tem culpa. E aí o guia do médium explica que ela alimentou esse amor dele. E aí mesmo assim ela não entende, ela não entendeu essa explicação. Sabe por que ela não entendeu essa explicação? Porque ela não entende, ela ainda não compreende, não crê, não compreende a imortalidade da alma. A pluralidade das existências. Aquela prova que ela veio, ela falhou. A gente não sabe o que aconteceu antes. Aquele era o momento dela reparar e ela falha novamente. Então ela tem culpa. Até porque uma pessoa vai se matar na porta da sua casa, sua consciência vai doer. E a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Muitas vezes a gente não entende por quê. Porque graças a Deus a gente tem um véu do esquecimento. Graças a Deus. Porque os espíritos arrependidos, sofredores, eles já não têm mais esse véu. E quando eles veem as pessoas cobrarem, os outros espíritos cobrarem, uma questão consciencial também, quando eles sintonizam com eles, e os erros que eles cometeram em outras encarnações também vêm, é doloroso demais. Então, nós precisamos dar graças a Deus todos os dias por esse véu de esquecimento. Porque você saber que o filho que chegou gordinho, lindinho, que dá vontade de apertar a bochecha, já foi seu algoz um dia, muito difícil. E ele vem como seu filho para você aprender a amar e assim desfazer esse laço que há entre vocês. Então, graças a Deus pelo véu do arrependimento. Respondeu Oxente? Então vem os criminosos endurecidos, os espíritos, os criminosos arrependidos, as pessoas que cometem os crimes, não se arrependem aqui, mas chegando lá elas conseguem se arrepender, sofrem muito e aí entram nesse processo de evolução, principalmente quando elas recebem orações. A oração, não esqueça, oração, a prática da oração, o tempo inteiro. E aí eu não quero fechar, antes que Leninha me mande embora, eu não quero fechar com espíritos endurecidos, suicidas, sofredores. Só posso orar por eles agora. O que eu quero fechar agora é com um espírito feliz. Um espírito que é um benfeitor, chamado Dr. Bezerra de Menezes. Um dia, Divaldo Franco perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes qual era a maior felicidade quando ele chegou ao plano espiritual. Essa história está no livro O Semeador de Estrelas, número 18, certo? De Sueli Caldas Schubert. Então ele perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a maior felicidade que ele teve quando ele chegou no plano espiritual. E o Dr. Bezerra disse: meu filho, a minha maior felicidade foi quando Celina, mensageira da Mãe Santíssima, de Maria Santíssima, me acordou, dizendo: Bezerra, acorde. Bezerra, acorde. E eu despertei. E eu olhei para ela: oi, Celina, minha filha, é você? E ela disse: a Mãe Santíssima pediu para que eu viesse avisar que você já fez a passagem para a imortalidade.
que você precisa despertar agora feliz. Você está no mundo maior. E ele disse que sentiu felicidade, principalmente quando ele viu os parentes, os amigos chegando. Mas de repente, ele ouviu um burburinho, um barulho. E ele disse: Celina, que barulho é esse? Aí ela disse: levante-se, Bezerra. Segurou, apoiou ele para descer, levou ele até uma sacada. E nessa sacada tinham muitas pessoas chorando, felizes, dando as boas-vindas para ele. E ele sorrindo, educado, mas aí ele disse: Celina, eu não conheço ninguém. Celina, minha irmã, quem são essas pessoas tão lindas me saudando? Aí ela diz: meu irmão, essas pessoas são aquelas pessoas que você socorreu. São aquelas pessoas que você balsamizou nas mediúnicas o coração, que você deu alento. São aquelas pessoas a quem você confortou, mesmo sem saber quem eram essas pessoas. São aquelas pessoas que você ajudou, que você, com a sua bondade, com a sua caridade, melhorou a vida delas. Essas são essas pessoas. E ele diz a Divaldo que essa é a maior felicidade, essa é a felicidade sem limite, é a felicidade do tapete do bem que você passa para ser recebido, porque são as suas ações que vão dizer como é que você vai fazer essa passagem. Você está se libertando ou você está se escravizando? Nos perguntemos: quem vai nos receber? Quem vai nos emocionar? Quem vai nos fazer sentir essa felicidade? Nós vamos soltar como essa fruta, como esse caule, ou solta do caule facilmente? Ou nós vamos ficar presos à nossa casa, a nossos bens materiais? Então, meus irmãos, que Jesus nos inspire cada vez mais a prática do bem. Que Jesus nos inspire cada vez mais a purificarmos nosso coração. E que estejamos muito felizes com essa doutrina que é de Jesus vivo novamente. Que assim seja.